Olá pessoal, estamos começando aí mais um bate-papo do nosso workshop Deep into Insight, né? E a gente avisou vocês previamente desse processo, que a gente daria um novo passo no programa agora, no amadurecimento do projeto de vocês. E aí a gente quis abrir com essa fala, que é a grande pergunta é o que aprendemos com a bolha.com, né? Essa é uma pergunta que fica bem mais legal quando eu falo em sala de aula, que tem pessoas para responder. Então não faz muito sentido de eu só perguntar para vocês, mas eu já trago direto a resposta, que o que a gente aprendeu com a bolha.com é que a arrogância custa muito caro. Então, se você pegar o livro clássico aí de startups, que é Four Steps to the Epiphany, né? Nesse livro ele começa o livro falando sobre a bolha.com, falando sobre como eles aprenderam, o que eles aprenderam na bolha.com, que antes da bolha.com todo mundo tinha uma ideia de negócio e construía uma operação super cara, super parruda, super complexa, já começava querendo montar a empresa e quando eles iam para o mercado eles percebiam que o mercado não queria. Só que na época da bolha.com tinha muito investimento, tinha muito dinheiro investido, então eram dezenas e centenas de milhões sendo investidos. E nesse processo muita gente perdeu dinheiro, muita gente quebrou, foi realmente um grande colapso econômico e ensinou que essa mentalidade de eu tive uma ideia, eu monto uma empresa, levanto dinheiro e vou para cima, não dá certo. Então a gente pode ver aqui nessa imagem que existem esses 4 passos e nesses 4 passos você tem o primeiro é o Customer Discovery, Customer Validation, Customer Creation e Company Building. E aí o que o Steve Blank ele fala é que antes da bolha.com você tinha uma ideia, você começava lá pelo último passo, que é o Company Building. E depois você ia para o Customer Creation, que é time de venda, é fazer venda, tentar vender. E aí depois você ia melhorando o seu produto, você ia tentar entender e ajustar. E o que o Steve Blank propõe é uma inversão desse processo. O primeiro passo é você entender o usuário, entender qual que é a dor do usuário, é o que a gente segue atualmente no AWC. Então a gente está colocando vocês para entender a dor do usuário. E aí vocês passaram por essa fase de Customer Discovery e estão indo para essa segunda bola aí, que é o Customer Validation, que é o processo de validação, que é o processo de experimentação. Então a gente está chegando agora no segundo passo, que é realmente validar se o cliente quer ou não. E aí vocês podem me falar que eu já validei, eu entrevistei um monte de gente, o mercado falou, o mercado está querendo, o mercado está interessado. E isso significa muita coisa, eu acho que isso dá uma sinalização grande, mas a validação ele é um passo a mais no verificar se o usuário realmente quer. Então, indo para os próximos passos, só vamos setar um pouco de expectativa aqui. O que a gente espera de vocês nesse momento, nessa Deep into Insight? A gente espera que vocês tenham um profundo entendimento do seu mercado, de uma dor forte num beachhead claro. Nessa clareza, a gente quer que vocês tenham um entendimento sobre uma solução que vocês vão oferecer. Então a gente chegou nesse Problem Solution Fit. Então para muitos grupos eu falava, faz um ranking das dores do usuário e desenha um ranking da sua solução. Tenta encontrar um fit, a melhor solução para a grande dor. Então vocês devem já estar com essa clareza maior de como a solução, como o projeto de vocês oferece uma solução que bate com as principais dores do seu usuário. E por fim, a gente agora dá um novo passo, que é uma busca pelo Product Market Fit. Então saímos do Problem Solution Fit e entramos no Product Market Fit. E para falar desse Product Market Fit, que é um ponto que eu estava falando aqui para vocês, né? Às vezes as entrevistas, achar o Problem Solution Fit, a gente acha que a gente validou, a gente acha que, nossa, agora é só eu fazer que eu vou vender, que eu vou ganhar muito dinheiro. E aí eu queria contar uma história até pessoal de um projeto meu para vocês. É a história do Pilha Social, né? O Pilha Social foi um projeto meu, no qual eu partia da premissa que as pessoas elas não se engajavam em projetos sociais porque não existia um lugar para elas encontrarem um projeto fácil para fazer na região delas, de um jeito que batesse com a disponibilidade de tempo delas ou qualquer coisa do tipo. Então, a minha premissa central é as pessoas não fazem projetos sociais, as pessoas não se engajam nesses projetos porque falta oportunidade para elas, porque falta elas saberem o que tem de oportunidade.
E aí eu fui para a entrevista, eu fui testar com as pessoas, conversar com as pessoas, muito mais ouvir a dor do usuário. E isso vinha muito forte. Todo mundo falava, não, nossa, eu realmente não faço porque falta oportunidade, porque eu não consigo. E começava a falar sempre sobre essa falta de informação sobre projetos sociais. E com aquilo em mente eu falei, então eu vou fazer uma plataforma online. Fiz um web para essas pessoas encontrarem essas oportunidades. Então não só lá tinha as ONGs na região delas para elas se engajarem, como tinha também outros níveis até mais fácil delas se engajarem. Então, tinha esse nível mais fácil delas se engajarem um primeiro nível era, olha, você pode participar de uma campanha de doação de alimento que está acontecendo, você pode ir doar sangue. Eram pequenas atividades que não necessariamente eram um engajamento com uma ONG. E mais fácil ainda, tinha uma parte da plataforma que era mande uma mensagem para uma pessoa que está precisando. Então, Hospital do Câncer, tem alguns lugares que tem telas e coisas assim, que você podia escrever uma mensagem para enviar para esses lugares. Então, esse ato de compaixão ele podia ser feito ali do seu computador sentadinho, tranquilo. E aí, como estava nessa dor gritante, né, a gente parecia um cabelo pegando fogo, o mercado sinalizava, as entrevistas sinalizavam, eu achei que aquilo ali era o grande lance, aquilo ali ia dar certo, aquilo ali ia funcionar. E eu comecei a fazer. Aconteceu que, por ser muito sexy, saiu na mídia e tudo mais, começou a ganhar uma visibilidade legal. E um segundo nível foi, com aquele incêndio lá na boate, lá em Santa Maria, eu lembro que era com a prefeitura, com alguma secretaria, das mensagens no site serem levadas para as famílias. Então, você poder enviar uma mensagem para essas famílias que estavam passando por uma situação de luto bem complexa. E aquilo ali saiu em portais tipo Hypeness e outros sites. E eu tive milhares e dezenas de milhares de visualizações no site. Então, essas dezenas de milhares de visualizações no site, eu falei, nossa, agora é a hora, né? Agora é a hora que vai se provar. E ninguém se engajou, assim. A gente recebeu 2 mensagens para a família, não foi nada, assim, perto das dezenas de milhares, 2 mensagens. Foi um grande choque para mim. E o que isso mostrou? Isso mostrou que muitas vezes as entrevistas, elas falam muito pra gente, elas sinalizam muita coisa pra gente, mas existe um outro nível de validação. Existe um outro nível aí que é a aderência do mercado. O mercado vai realmente querer utilizar? O mercado ele vai realmente se engajar? Então, a proposta podia parecer que tinha uma grande oportunidade, eu gastei um bom tempo construindo, então vocês viram que daquela validação de uma dor do usuário, eu construí uma plataforma com 3 níveis, eu fiz toda uma ação, fiz toda uma complexidade, e aí quando eu fui realmente para o mercado, eu vi que o mercado não aderia, que não tinha aderência. Então, aderência, vocês podem ver aí no slide, aderência é a palavra mais importante desse segundo momento. E o MVP é o mínimo produto viável, né? Minimum Viable Product. É a palavra-chave de validação, é MVP. Vocês vão ouvir todo mundo falando MVP. A maioria das pessoas não entende muito o que é o conceito mesmo. Mas então é o mínimo viável para você validar essa aderência. Então você tenta economizar nesse esforço. Então, em vez de eu ter construído uma plataforma super complexa, eu poderia ter feito menor. Mas ainda assim, eu tive colegas que tentaram nessa linha e levaram 2 anos para validar que as pessoas não tinham aderência. Então, eu digo que eu economizei um pouco, mas poderia ter sido menos ainda. Então, o MVP é você dosar esse nível de esforço ou de gasto de recurso para validar. Então, eu coloquei aqui no slide agora o conceito do Eric Ries. O Eric Ries é o que mais propagou esse conceito de MVP no livro Lean Startup, ou Startup Enxuta. E ele fala, né, eu não vou ler a frase, mas ele fala que o MVP, a proposta desse processo de MVP é construir empresas capital efficient, eficientes em capital. Eficientes porque elas estão economizando recursos, elas estão fazendo de um jeito mais barato o processo de aprendizagem, elas estão fazendo com que você mude rapidamente, então você não gasta muito dinheiro, você muda para outra proposta, criando menor desperdício e gastando menos dinheiro. Então, e ele até fala, né, o MVP fala muito de Build, Measure e Learn, que é construir, medir e aprender.
E aí ele fala numa página bem específica que a gente fala muito em Build, Measure, Learn, então constrói, mede e aprende, mas na verdade aprende, mede e constrói. Então começa com aprender, começa sempre com hipótese. O que eu quero aprender? Então vocês tiveram a ferramenta de certezas e dúvidas, que ela falava muito sobre isso, sobre, eu tenho algumas dúvidas que eu quero aprender. Então nessa fase agora a gente vai ter essas hipóteses. O que eu quero aprender? Quais são minhas hipóteses? O que eu tenho de hipótese que eu quero buscar validar se isso é verdade ou não? O que eu quero levar para o mercado para ver se as pessoas têm aderência ou não? Então você faz uma série de hipóteses e aí vem depois para o aprender, vem para o medir, né? Então como é que eu vou medir isso? Se eu tenho um monte de hipóteses, como é que eu posso medir? E vocês vão ver mais pra frente, a gente fala muito de métricas de pass and fail. São métricas de passou ou falhou. Você tem que ter algum número, se eu bati esse número, passou, se eu não bati, falhou. É basicamente um número discriminante mesmo. Então, como é que eu posso medir esse aprendizado? E aí sim eu construo alguma coisa. E aí sim eu penso no menor experimento viável. Então, vocês vão até ver, eu e o Diogo particularmente, mas vocês vão ver todos os coaches falando muito mais em experimento do que MVP, porque MVP ele é muito mais um experimento de aprendizado. Agora vocês têm uma imagem aí, a gente nem vai entrar tanto nela, mas olhem bem para essa imagem como é que o autor desenha bem essa parte de validação. O primeiro passo dessa imagem é descrever as suas hipóteses. Aí depois identificar as mais arriscadas, e aí tem todo um processo. Eu não concordo nem com toda essa imagem, mas essa imagem é muito para orientar vocês essa questão de começa pela hipótese. Para de querer achar que, não, vou construir e vou aprender depois. Não. Desenha primeiro o que você quer aprender e aí sim você pode avançar para algum teste ou alguma coisa. E aí, para isso, eu trouxe alguns exemplos que eu gosto bastante. São exemplos de colegas meus ou de casos até que aconteceram em sala de aula, de processos de validação com MVPs. Porque quando a gente fala em MVP, muita gente acredita que você tem que construir um app, um app pobrinho, é um website mais pobre, é um negócio mais simples. E muitas vezes não é. Muitas vezes você não precisa nem construir um site, você não precisa nem fazer um negócio muito robusto, você pode validar de jeitos muito interessantes. Então lá no Núcleo de Empreendedorismo da USP, a gente sempre fala, o que você pode construir em uma semana? O que você consegue construir em 24 horas? Para amanhã, qual experimento você consegue fazer para validar suas hipóteses? E essa provocação é sempre para empurrar o aluno para a beira da escada, que a gente fala. Empurra o aluno só para ele testar, só para ele construir alguma coisa. Então eu trago alguns exemplos de pessoas que tiveram uma orientação muito grande para, o que eu consigo construir para uma semana e validar minhas hipóteses. Primeiro deles é o caso do EasyTaxi, que é bem famoso. O Thales, o processo de ideação dele foi bem legal, eu recomendo vocês procurarem no YouTube a história do EasyTaxi, mas o processo de validação dele também foi muito interessante. Quando ele teve a ideia de que ele podia conectar taxistas com pessoas que estão pedindo táxi, ele foi no WordPress, criou uma landing page, aquelas páginas que você cria em 1 minuto. Ele construiu aquela landing page dele ali em 1 minuto e geralmente na landing page você tem aquele campo para colocar o e-mail, né? Se você está interessado, coloque seu e-mail aqui que a gente fala com você. E o que o Thales fez? Em vez de ser coloque o seu e-mail aqui, ele colocava, coloca o seu endereço aqui, coloca o seu contato aqui, coloca muito mais o seu endereço que eu mando o táxi para lá. Então ele ficava ligadão no e-mail dele e a pessoa colocava o endereço ali, ela colocava aquele endereço, chegava no e-mail dele. Quando chegava no e-mail dele, ele já mandava o táxi, ele ligava para uns taxistas de confiança, ele tinha 10 taxistas de confiança, chegava no e-mail dele o endereço, ele ficava alternando com outra pessoa para ficarem 24 horas por dia, ligava para o taxista e o taxista já ia correndo buscar a pessoa. E aí, com isso, ele conseguia validar algumas coisas. Por exemplo, se aquele endereço se repetisse, significa que aquela pessoa estava confiando, que aquela pessoa começou a confiar. Se aquele endereço começasse a surgir outros endereços ali na região, significa que aquela pessoa estava indicando a solução para outras pessoas. E aí ele foi validando nesse processo. Ele criou um site que você constrói em 1 minuto e ele foi validando um monte de coisa. E aí ele começou a distribuir na rua uns panfletinhos para as pessoas usarem o site.
E aí ele ia vendo se aqueles e-mails estavam aumentando, se a base estava mudando, se o perfil estava mudando. Em menos de um dia ele conseguiu criar o MVP dele. Ele não precisou falar, eu vou fazer o site, eu vou fazer qualquer coisa. Ele não. Ele pensou no jeito mais barato, mais rápido para validar hipóteses. E pensa no tanto de hipóteses que ele validou. Ele validou a hipótese de que as pessoas têm coragem de colocar o e-mail dela, o endereço delas. Ele validou a hipótese de que os taxistas vão ser eficazes em pegar a pessoa. Ele validou a hipótese de que as pessoas confiaram o suficiente para voltar, para indicar para outras pessoas. Então é um processo muito interessante de validação por muito mais experimento. Então eu gosto muito do caso do EasyTaxi para explicar para vocês que dá para fazer para ontem. Segundo caso, esse é o caso que eu mais gosto, eu vi de perto, eu acompanhei muito, é o Cipópolis. O Cipópolis ele tinha a proposta de ser um Waze dos ônibus. Então você falaria qual ônibus você quer pegar, ele falaria em quanto tempo está chegando, se está cheio ou não, se o motorista está maluco ou não está, se o ônibus está fedendo, qualquer coisa do tipo que você queira saber. E a intenção era que as pessoas colaborassem. Então que as pessoas escrevessem falando, ó, tá rápido, não tá, passei nesse ponto, não passei. Acabou que deu muito certo, eles venderam para a prefeitura, depois foram para as outras prefeituras. Eles são um aplicativo ônibus da madrugada aqui de São Paulo, para quem não conhece. Então eles que criaram tudo isso e eram 3 ou 4 PhDs da ciência da computação lá da USP, então eram gênios. Eles conseguiriam construir um aplicativo muito rápido se eles quisessem. E eu lembro eu dando mentoria para eles e eu falando, cara, por que você não faz isso ou aquilo? E eles começavam a brigar entre si porque eles iam tão fundo na ideia de construir o aplicativo que eles já estavam pensando nas funcionalidades, na cor do botão e um monte de coisa. Eu falava, cara, não é isso. Não é o que eu quero para vocês. Eu realmente quero que vocês façam um mínimo. Eu quero que vocês abandonem a ideia de construir o app e tentem resolver esse problema de um jeito sem app. Então, não só eles passaram um processo bem legal do Startup Farm, o pessoal do Startup Farm também batia muito nessa tecla, e a gente empurrou eles para validar sem criar um aplicativo, sem criar nada. Como é que vocês conseguem validar? Para amanhã. O que eles fizeram? Eles pegaram um WhatsApp, pegaram um número de telefone, colocaram esse número de telefone num papelzinho e saíram entregando num ponto de ônibus ali na Faria Lima, falando, olha, coloca qual que é seu, manda uma mensagem para esse número falando qual que é seu ônibus, que a gente vai te colocar no grupo de WhatsApp desse ônibus e você vai começar a receber informação do pessoal ali sobre se o ônibus está chegando, não está, ou qualquer coisa do tipo. E assim eles fizeram. Depois que eles distribuíram isso, eles começaram a correr pela Faria Lima, vendo se o ônibus estava chegando, então eles saíram correndo de uma ponta para outra na Faria Lima, eles começaram a fazer toda uma correria ali, para ir avisando as pessoas se o ônibus estava chegando ou não. Então eles fizeram manualmente. Eles ficavam correndo pela Faria Lima, 4 malucos correndo pela Faria Lima, avisando as pessoas pelo WhatsApp, ó, tá chegando, acabou de passar em tal ponto, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então foi um negócio na raça mesmo que eles fizeram e as pessoas começaram a engajar. Outros números que eles entregaram para 10 pessoas no ponto. Outros números começaram a aparecer. Então, mais pessoas estavam sendo indicadas, então eles começaram a validar hipóteses de crescimento, começaram a validar hipóteses de engajamento nos grupos, então, poxa, as pessoas estão engajando, elas estão falando onde elas estão falando o que está acontecendo com o ponto, e aí elas começaram a receber muitos feedbacks legais ali, começaram a receber histórias de pessoas que estavam desistindo, tinham chamado um táxi, mas aí chegou uma mensagem e elas cancelaram o táxi, pegaram ônibus, então um processo bem legal de validação usando o WhatsApp. Eu gosto muito de provocar. Como é que você consegue validar usando o WhatsApp? Você consegue validar um negócio usando o WhatsApp. Então vai para cima, tenta com o mínimo. E o bacana do Cipópolis é quando eles foram cancelar o experimento, né? Tipo, olha, agora a gente vai dar continuidade pro nosso app. Foi mó briga, o pessoal xingando que não podia cancelar e tal. Então foi super legal a experiência deles. Eu trago um terceiro exemplo que está no livro Startup Enxuta, que é o Village Laundry Service, que o cara ele queria criar uma lavanderia na qual ele passava buscando as roupas nas casas das pessoas, levava para a lavanderia e lavava a roupa das pessoas, depois entregava. Em vez de ele construir a lavanderia, fazer todo um processo, ele colocou uma máquina quebrada na caçamba na caminhonete e passava nas casas coletando as roupas e no outro dia entregava limpa.
Ele levava para casa dele, lavava na casa dele e no outro dia ele entregava limpo. Ele não construiu nenhuma lavanderia, ele não fez nada, ele fez em casa a validação. E eu uso esse exemplo, não é nem muito caso de vocês, que vocês são de tecnologia, mas eu gosto de usar esse exemplo para mostrar que até negócios físicos podem se beneficiar dessa mentalidade de validação, essa mentalidade de qual que é a minha hipótese, como que eu posso construir um mínimo para validar essa hipótese. É sempre assim, é sempre um processo de pensa qual a sua hipótese e pensa qual que é o mínimo que você pode fazer para validá-la. Por último, eu trago de alunos que vieram da nossa disciplina lá na Poli, que é a Lean Survey. O que eles fizeram? A Lean Survey ela começou o processo dela com a outra ideia, eles migraram a ideia, mas aí a proposta deles era fazer uma pesquisa de mercado, simulação de uma pesquisa de mercado digital. Então, em vez de ser aquela pesquisa de mercado clássica, onde tem pessoas na rua te perguntando coisa, marcando, até que pesquisa eleitoral, por exemplo, um monte de gente na rua, tem aqueles casos de fraude, tem todos aqueles problemas, é uma pesquisa clássica transformada para o digital. Então, eles transformam universitários em pesquisadores, eles mandam missão para o universitário ele se cadastra e ele pode fazer as entrevistas dele pelo aplicativo. E aí tem um monte de coisinhas ali no aplicativo que tornam o processo mais seguro e rápido, mas o lance deles foi, beleza, como é que a gente pode validar isso de um jeito rápido? Isso foi há 4 anos atrás, eles foram nas eleições de 2014, né? E eles começaram a fazer isso dentro da USP. Eles chamaram alunos da USP e falaram, ó, quem bater 10 entrevistas a gente dá cerveja, quem bater 100 entrevistas a gente dá uísque, quem bater... Foram dando premiações para volumes de entrevista e, em vez de fazer todo o aplicativo e tudo mais, eles mandavam links de Google Forms, de um formulário do Google que a pessoa ia respondendo pelo Google Forms. Gera a mesma coisa, gera o mesmo output. O entrevistador está ali com o celular dele, ele abre um link do Google Forms, ele não precisava de um aplicativo de pesquisa. Eles só queriam validar se a coisa estava funcionando. E aí eles conseguiram validar aquilo ali. E o legal é que eles geraram um site, um output, que era um sitezinho falando em quem a USP vota. Aquilo ali ficou famoso e saiu na capa do portal Terra no outro dia, em quem a USP vota. Foi uma notícia, ficou mal famosinha na época. Eles validaram um monte de coisa. Eles validaram se as pessoas se engajariam com premiações, eles validaram se as pessoas fariam um volume de entrevistas legal, eles validaram se o processo funcionava de um jeito interessante do começo ao fim, e eles validaram se a mídia estava interessada, se aquele tipo de informação era interessante para a mídia, se a mídia pagava ou pelo menos divulgava. Eles conseguiram validar tudo isso usando um Google Forms, processo de 1 semana. Então, a provocação para vocês é que dá para ter uma mentalidade enxuta, dá para ter uma mentalidade de hipótese e teste. E aí eu trago essa matriz de amarração que a gente chama, né, com a grande provocação. A gente fala que MVP é Minimum Viable Product e eu gosto muito da provocação que muita gente faz no mundo inteiro, que MVP não é um produto, é um processo. Então, quando eu estou contando esses exemplos, eu estou contando muito mais do processo de aprendizado deles do que do produto. O produto é o de menos, eles não saíram construindo um produto. Eles desenharam um processo de um jeito rápido e barato. Então, começa pensando nas hipóteses sobre esse Product Market Fit. Então, eu acho que o mercado vai gostar de usar isso, eu acho que eles acham isso interessante. Imagina o experimento mínimo possível, mínimo mesmo. O que dá para fazer para amanhã? O que eu consigo fazer amanhã? E aí, quais são as métricas de pass and fail, né? Então, o que eu vou medir aqui? Vai ser o número de pessoas que mandam o endereço, para outra hipótese de crescimento vão ser outros endereços. Pensem direitinho em quais são as métricas de pass and fails. Defina um número para falar passou, falhou. E por último, vai para a rua. Constrói e vai para a rua. Mas pensa sempre, cara, o que eu consigo para ontem, o que eu consigo em 24 horas construir. Não pense em, eu vou fazer uma primeira versão mais suave. Não, esquece seu produto, pensa num experimento legal. Então, essa matriz de amarração que está aí, ela tem essa coluna de hipóteses. Então, você desenha as hipóteses, depois os experimentos para cada hipótese, pode ter mais de um experimento para uma hipótese, pode ter um experimento para 2 hipóteses, isso aí você que vai definir. As métricas para cada experimento e depois vocês escrevem os aprendizados. Eu aprendi isso, isso, isso.
Então a matriz de amarração a gente vai usar bastante com vocês como uma maneira de organizar o raciocínio de vocês em torno do MVP. Então, gente, a gente vai chegando no final desse papo, a gente vai fechando esse papo com a grande provocação de que arrogância é muito caro. É muito interessante, por mais que seja até um pouco doloroso, ver algumas startups, até mesmo da AWC, projetos que tinham uma postura um pouco arrogante no programa, assim. É engraçado que quando a gente está aqui no backstage, né, a gente conversa sobre os grupos e a gente sabe quais grupos estão sendo mais arrogantes em relação ao programa, não querem fazer o processo, estão dando migué, não estão seguindo bem. E esse é o maior preditor, eu falo porque eu faço umas análises de dados, e esse é sempre o maior preditor do insucesso, assim. E é ruim porque acontece que depois de 2 anos, 1 ano, 3 anos, esses projetos que começaram não querendo seguir o processo, esses projetos morrem. E a gente sabe que esses projetos morreram porque eles não quiseram olhar para o mercado, entender o usuário, fazer experimentos mínimos. Geralmente são projetos que já queriam fazer um negócio muito grande e não achavam um beachhead, não validavam, não modelavam em torno da dor do usuário e da aderência do usuário. Então a mensagem é muito essa. O que a gente aprende na bolha.com e o que a gente espera que vocês aprendam no AWC é que a arrogância custa muito caro. O nosso melhor ou um dos melhores grupos do programa, da história do programa, eles falam pra gente até hoje, cara, a gente segue esse lance de entrevista e de teste até hoje, de pensar em experimentos. Eu lembro uma vez eu estava com um amigo meu, fundador da 99, e ele falando, cara, eu testo hipótese com um experimento o tempo inteiro. O processo, essa mentalidade de experimentos, ela tá por trás de muitos empreendedores de alto impacto. Então eu espero que vocês tenham aprendido isso e a gente traz uma grande tarefa para vocês. E a tarefa para agora, para o momento mão na massa, que é pensar em 5 experimentos mínimos mesmo. Pensem em experimentos que vocês consigam fazer amanhã, daqui 24 horas, o que vocês conseguiriam fazer para validar a aderência do mercado. Eu sei que muitas vezes vão falar, mas eu não consigo, não dá, é muito difícil. Sempre dá. Eu trouxe um monte de exemplos, sempre dá de pensar no mínimo. Não fiquem nessa, mas meu mercado é complexo, meu mercado é chato. Não, sempre dá. E uma outra coisa que pode surgir também é uma preocupação em, mas eu vou me queimar com o cliente. Eu vou fazer uma versão mais pobre e o cliente não vai querer. Você vai se queimar se você não setar a expectativa. O cliente sabe que você está inovando, que você está na fronteira e você pode falar, olha, eu quero fazer um primeiro teste, eu quero fazer uma primeira versão, eu quero fazer na mão. Para isso a gente vai indicar para vocês a leitura de um texto muito, muito bom, que é o Do Things That Don't Scale. Para mim é o melhor texto para startups que eu já li na vida. E nesse texto ele provoca isso. É muito mais uma questão de você setar a expectativa com o cliente e os grandes projetos, os projetos de realmente sucesso, são aqueles que tentam manual desde o começo. Pode parecer que eu vou me queimar, vai dar problema. Não, seta a expectativa. Fala com ele, olha, eu estou começando uma primeira versão quase que manual aqui. Vamos fazer junto? Vamos crescer junto? Vamos desenvolver junto? É até uma abordagem legal para você começar um teste, para você começar a engajar com o cliente sem precisar ser um grande contrato, uma coisa muito complexa. Então, pensem aí em experimentos mínimos viáveis para você validar um pouco com o seu cliente. Lembrando que se vier com um papo de minha solução é complexa demais para eu validar, a gente já coloca na lista de preditores de insucesso, de projetos que a gente já prevê um futuro insucesso. Então, fiquem atentos aí. Eu espero que vocês entendam e sigam bem esse processo. Colaborem uns com os outros, coloquem lá no Slack. Olha, eu estou querendo fazer esses experimentos. Vocês sabem que eu valorizo muito o feedback entre vocês e eu sei que esse é um momento muito importante. Então vai no channel de cada coach, entra no seu channel lá e fala, a gente vai fazer tais experimentos, que aí o pessoal vai dando feedback, vai validando. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do papo. Eu quero ver vocês colocando muita mão na massa, porque agora a gente chega numa nova fase do programa que vai exigir muito isso de vocês. Obrigado, gente.